Preguiça de fazer atividade física e dificuldade para respeitar os horários das refeições. Foram essas as dificuldades dos internautas que participaram da enquete do Bem Viver no Mega Minas. E como não deixar que isso atrapalhe a sua dieta, a sua reeducação alimentar? Nós procuramos dois especialistas que vão dar as dicas. Vamos ao vivo com o repórter Ricardo Feller. Oi, Ricardo, o que a gente deve fazer para combater de vez essa preguiça? Pois é, Mônica, muito bom dia a você, bom dia aos amigos do Bem Viver. Quem vai nos responder isso? Como combater a famosa preguiça? Preguiça é o fisiologista Guilherme de Agostini. Guilherme, a preguiça é um problemão. Com certeza, né? O primeiro motivo que faz com que a pessoa não faça exercício geralmente é a preguiça. E o que a gente pode usar para combater isso aí? Primeiro, escolher uma modalidade de exercício que a pessoa tenha prazer em executar, mesmo que esse exercício não seja o melhor, mas é a melhor maneira para iniciar. Fazer atividade em grupo também ajuda? Com certeza, porque torna essa atividade física mais prazerosa. E um outro fator importante é ter realmente um objetivo para fazer o exercício, de por que eu estou fazendo. Se o objetivo for bem definido, a pessoa consegue realizá-lo. Muita gente começa, faz uma prática esportiva 1, 2, 3 meses, aí vem a preguiça e para. Como não parar? Bom, eu acredito que principalmente aí realmente é o objetivo. Sabe? Se a pessoa quer fazer atividade física por emagrecer e isso seja essencial para a vida dela, ela não vai parar de fazer. Agora, o exercício tem que ser feito sem sofrer, principalmente para a pessoa que trabalha muito, então ela sai do serviço já cansada e saber que vai fazer uma atividade para cansar mais, então isso torna muito difícil. Então não sofrer demais pelo exercício. Pois é, estamos falando de pessoas teoricamente sedentárias que não fazem uma prática esportiva por preguiça. Aquele conselho de sempre, procurar também um especialista, saber se está tudo ok para começar. Não, o certo é sempre iniciar uma atividade física partindo de uma avaliação física, de preferência um teste ergométrico feito por um médico, e aí sim procurar uma educação física, um professor de educação física, para escolher a melhor maneira de fazer esse exercício. Guilherme, muito obrigado pelas informações. Bem, Mônica, o tema também refeição no horário certo, foi um dos mais votados na enquete do Bem Viver no megaminas.com. Quem vai nos dar dicas sobre isso é a doutora Heloísa Porto Doc, endocrinologista. Doutora, dia a dia corrido, trabalho, estudo, como se alimentar na hora correta? Bom, realmente a questão, duas questões, né? A gente tem que ver como se alimentar em relação a controle de peso e qualidade da alimentação, né? A gente sabe que para manutenção de um peso bom, você não deve passar longos períodos sem se alimentar. Mas a gente sabe também que a vida, é o que você acabou de perguntar, é corrida e às vezes a pessoa tem que comer mal, em bar, comer fritura, excesso de refrigerante, né? Então o ideal era que você tente se programar e consiga, muitas vezes, levar alimentos, lanches pequenos, né? Sanduíches feitos com pães integrais, às vezes trocar um almoço que ele comeria mal para deixar para jantar melhor na sua casa. Almoçar um sanduíche com salada, pão integral que você fez e levou na sua mochila e deixar para jantar em casa se você vai comer mal, se você vai tomar refrigerante com pastel na hora do almoço. Agora, essa questão de se alimentar na hora correta, a gente tem um costume, por exemplo, tomar café às 7 horas da manhã, almoçar meio-dia, ou se alimentar na maneira correta, no horário correto. Isso depende da rotina da pessoa? Ah, sem dúvida. Exatamente isso que eu te falar. Correto para quem? Né? Então, correto para a vida daquela pessoa, o tipo de trabalho daquela pessoa, a preferência alimentar daquela pessoa. Então, isso é um trabalho que faz parte de uma história alimentar que você organiza a vida daquela pessoa e oferece soluções viáveis, porque não adianta, né, você oferecer uma maravilhosa qualidade alimentar, mas vai ser inviável para aquela pessoa naquele trabalho. O ideal é se alimentar de quanto em quanto tempo? Longos períodos sem alimentação não são adequados, porque isso favorece você ficar, se você passa muitas horas, quando você vai se alimentar, a sua fome aumentou, você vai mastigar muito rápido, vai engolir muito rápido, não vai ter noção de saciedade e vai correr o risco de comer alimentos que você nem comeria. Doutora, rapidinho, quanto e quanto tempo? De 3 a 3 horas no máximo, 4 horas. Doutora, obrigado pelas dicas. Tá aí, Mônica, dicas importantes de como combater a preguiça e como se alimentar, tá aí, de 3 em 3 horas da forma correta. Mônica. Obrigada, Ricardo. Daqui a pouquinho tem mais enquete aqui no Bem Viver. Agora a gente vai ao nosso tema, que é uma decisão para a vida toda. E o homem precisa estar muito seguro quando decide pela vasectomia.
É o nosso tema de hoje. Comigo no estúdio, o médico urologista e também terapeuta sexual, Luiz Mauro Coelho Nascimento. Bom, Luiz, nós temos muitas perguntas hoje. Quero agradecer a você que ligou, a você que mandou um e-mail. Continue assim, a gente gosta bastante. E eu começo com a pergunta da Daniele de Uberaba. Tem uma idade mínima para fazer vasectomia? Ela é casada, tem 26 e o marido 24. Tem 2 filhos e eles estão querendo fazer essa opção. Bom dia, Mônica. Bom dia. Prazer estar aqui. Vasectomia é um assunto que, apesar de ser uma cirurgia antiga, né, dentro da urologia, mas que ainda ela suscita muita dúvida, muita apreensão por aqueles que desejam fazer. A idade mínima, se você for olhar do ponto de vista médico, não há uma idade mínima. Agora, do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista de saúde pública, aí você tem uma idade mínima que seria em torno de 30 anos, né, o homem teria que ter 30 anos, e 2 filhos. Sem essas 2 condições básicas, é muito difícil. É muito difícil você conseguir no sistema público. Agora, no sistema privado, que agora os convênios de saúde, da saúde complementar, estão fazendo também. Não é tão severo quanto, não é tão rígido quanto o serviço público. Mas, em geral, os urologistas que fazem essa cirurgia não fazem cirurgia. Difícil é fazer isso antes dos 30 anos, em função de que é um indivíduo muito jovem, ele pode mudar de ideia, é uma cirurgia, vamos dizer assim, radical, né? Ela é 880, né? Então, em função de que as pessoas podem mudar de opinião, podem se separar, enfim, pode vários ter casos, né? outros problemas, e que podem querer se arrepender de ter feito. Então, a gente põe assim numa média em torno de 30 anos. E no caso, até citei, é preciso estar seguro, né? Tanto o homem quanto a mulher dessa decisão. Quem decide passa por uma entrevista? Olha, no serviço público, sim. No serviço público você tem que procurar o serviço social, né? E no serviço social é feita uma série de perguntas sobre a condição familiar, etc., quantos filhos tem, né? O casal assina um documento que está consciente da cirurgia que vai ser feita, das consequências dessa cirurgia, possíveis complicações que essa cirurgia pode ter, e é uma decisão, eu imagino, uma decisão, apesar de ser feita no homem, mas acho que é uma decisão do casal. Sim. Naquele momento é o casal que deve decidir se pretende ter mais filhos ou não. Eu tenho aqui a pergunta da Adriana de Uberaba, se você citou a questão das complicações, dos riscos e tal. Ela quer saber justamente isso, dos riscos da cirurgia. O marido dela tem vontade de fazer, mas teme que possa correr o risco aí de cortar, ela diz, uma veia errada e aquele velho problema, de ficar impotente, doutor Luiz. Né? Olha, seria um absurdo a gente fazer uma cirurgia para interromper a reprodução e deixar o indivíduo com disfunção erétil, né, com disfunção de ereção. Seria um absurdo a gente fazer isso. Então, a vasectomia, ela não é uma cirurgia de castração. Você não castra o indivíduo. Castrar é você retirar os testículos do homem. Né? A vasectomia, ela interrompe a passagem do espermatozoide do testículo para o meio externo, né? Então, essa possibilidade não existe de ficar impotente, de ficar com disfunção erétil. Isso não existe. É uma cirurgia, assim, relativamente simples, né? As complicações que tem de uma cirurgia comum. Você pode ter sangramento, pode ter dor no pós-operatório, eventualmente você pode ter alguma infecção testicular, que é uma possibilidade. Difícil, mas tem. São complicações próprias de uma cirurgia. Daqui a pouquinho a gente fala como que é a cirurgia, vamos atender aos nossos espectadores. O Newton, do bairro Mansur, Uberlândia, ele disse que fez a vasectomia há 1 ano e ainda sente dores no local da cirurgia. É normal ou ele deve procurar o médico? Olha, 1 ano de pós-operatório, não é mais esperado a pessoa ter dor no local da cirurgia. Eu acho que ele precisaria, porque tem algumas coisas que podem ocorrer, que a gente chama, vou falar o nome, mas não chama granuloma espermático, pode eventualmente causar um pouco de dor. Acho que ele devia procurar o médico dele, né? Que fez a cirurgia para ele e dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo. Não é comum, depois de 1 ano, você ter dor ainda no local da cirurgia. O Márcio Santos, também de Uberlândia, a dúvida dele é, quem faz a cirurgia de vasectomia corre o risco de ter um câncer, doutor Luiz? Não, há muitos anos atrás se pesquisou, tem se pesquisado ainda, se quem faz vasectomia correria o risco de ter câncer de próstata, a própria disfunção erétil, ter problemas ter maior risco de ter infarto do miocárdio, né? E se tem pesquisas populacionais enormes, de mais de 10, 15 mil pessoas vasectomizadas, e até hoje não se consegue demonstrar cientificamente que o vasectomizado tem mais risco de ter câncer de próstata do que a população em geral, e nem risco de infarto.
ou, quando eu digo infarto, são eventos, pode ser cardíacos ou no cérebro, né, o AVC. Então não se consegue provar que essas pessoas vasectomizadas tenham maior risco. Eu tenho aqui a pergunta do Márcio de Divinópolis. Tem o testículo atrofiado, isso pode interferir na cirurgia? Não. Ele deve ter um deles, né, atrofiado, se ele quer fazer vasectomia, porque ele teve filho, né. Não muda nada. A cirurgia é a mesma, você faz do mesmo jeito, a mesma técnica, não muda nada. A Marli Campos, do bairro Mansur, em Uberlândia, diz que o marido já fez 2 cirurgias, mas, segundo ela, não resolveu. O que pode ter acontecido? Olha, Mônica, é muito difícil isso ocorrer, a pessoa fazer a vasectomia e continuar, o pertúrito, né, o canal deferente, continuar passando espermatozoide. O que deve ter acontecido é que pode ser 2 coisas, ou não foi cortado o canal deferente de um dos lados, né, não foi cortado, ou ele recanalizou espontaneamente. E aí? É uma das 2 possibilidades. E se a pessoa ainda, obviamente, deve desejar ainda não ter filhos, ela tem que fazer de novo. No caso, como é a cirurgia? O que é feito? Ela é rápida, leva muito tempo? Como é que é, doutor Luiz? Mônica, essa cirurgia é uma cirurgia simples, é uma cirurgia pequena, demora aí 20 minutos a meia hora para fazer essa cirurgia. O acesso que você faz, a cirurgia é no escroto, né, no próprio escroto, um de cada lado, que é o mais comum que a gente faz, uma incisão pequena de meio centímetro, em que você vai, a gente corta, amarra, né, a gente usa o termo ligar, né, o canal deferente. O canal deferente é o canal que leva o espermatozoide do testículo, vamos dizer assim, até o meio externo, né? Até na próstata, vamos dizer assim. E a gente interrompe essa passagem. Então o espermatozoide ele não vai, quer dizer, a produção continua existindo no testículo, só que ele não passa para frente. Aí você vai me perguntar, puxa vida, então o que vai acontecer com o espermatozoide está sendo produzido, né? Ele é degradado, o organismo destrói ele, ele é reabsorvido. E esse é um dos problemas também, porque começa a ter produção de anticorpo contra o espermatozoide, mas aí é uma outra história.